bem-vindos a mais um episódio do Você no AlumiCast. Eu sou Bárbara Figueiredo e antes de nos aprofundarmos na nossa conversa, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, se gostar do que assistir, compartilhar os nossos episódios. Hoje eu recebo Laura Soares, ela que é psicóloga e tem uma grande experiência no atendimento de transtornos mentais, ansiedade, depressão e também uma visão única para o seu atendimento de terapia devido ao seu diagnóstico de TDAH. É um prazer ter você aqui hoje, Laura. Por favor, comece se apresentando para a nossa audiência, conta um pouquinho da sua jornada como psicóloga. O prazer é meu, estou muito feliz por estar aqui. Oi, pessoal. Eu tô um pouco nervosa, vocês não reparam não, mas é de início, né? O primeiro podcast a gente nunca esquece. Como a Bá comentou aqui com vocês, eu sou psicóloga, eu trabalho na área já há 6 anos, me formei em 2019, me formei em Ribeirão Preto, atualmente eu moro aqui em Minas Gerais, estou fazendo pós-graduação em neurociências, neurociências e comportamento, faço pela PUC. E eu não sei nem por onde começar, assim, na verdade, contando sobre a minha carreira, porque eu sempre fui muito perdida na vida, assim, em geral, tanto profissionalmente quanto meu lado pessoal. Como você disse, já deu uma breve apresentação, né? Por conta do meu TDAH, eu descobri o diagnóstico tardio, então eu nunca tive muitas certezas do que eu queria fazer profissionalmente. Como seria a minha trajetória. Eu brinco que eu sempre fui o tipo de pessoa que vive um dia de cada vez, sabe? Conforme o momento eu vou vivendo. Então eu não tive muitos planos ali na psicologia. Eu costumo falar que é meio clichê essa frase, mas ela é real pra mim, porque eu acho que a psicologia me escolheu desde sempre. Quando eu terminei o ensino médio, a gente acaba a escola, né, com aquela pressão de o que você vai fazer da vida. E eu não sabia, eu não tinha muita ideia. Eu sempre fui muito ruim na escola, eu não fui uma aluna de notas boas, eu tive bastante prejuízos e eu nunca consegui me encontrar, assim. Eu pensava, o que eu vou fazer profissionalmente? Eu não sei fazer nada, minhas notas são horríveis. Eu não tenho aptidão nenhuma para nada. Eu não estava sempre muito, como eu disse, perdida. E aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer orientação vocacional, porque eu tenho um irmão e meu irmão fazia, na época, faculdade, mas antes dele entrar na faculdade ele fez o teste vocacional. Eu falei pra minha mãe, também quero fazer. Aí minha mãe foi, me colocou no teste vocacional. Eu trabalhava, na época que eu terminei o ensino médio, no fórum. Eu fazia estágio lá como menor aprendiz. Então eu tinha mais ou menos na minha cabeça que eu iria fazer direito. E eu tinha uma certeza, nada que partisse de exatas, porque eu sempre fui muito ruim em exatas, gente. Mas assim, péssima. Então, meu primeiro filtro foi qualquer coisa que não tenha contas, qualquer faculdade que eu não precise fazer contas. E aí, lá na orientação, a gente fez, nós fizemos umas 10 sessões de orientação vocacional e de início eu só dei a opção para ela de direito, né? E eu tinha já pensado um pouco sobre psicologia, mas sabe vou fazer psicologia porque quero conhecer mais o ser humano. Era mais ou menos assim. Só que durante os atendimentos com a psicóloga, ela brincava comigo. Ela, Laura, não tem outra opção para você. É psicologia. Você vai ser psicóloga. E quando finalizou, geralmente dão 3 opções, né? Que a gente mais se identifica na orientação vocacional. E ela falou, Laura, eu não consegui achar outra opção pra você. 3 vezes psicóloga. 3 vezes psicóloga. Chegou perto, serviço social, ela falou. Que também é super relacionado. Que também é super relacionado. Aí eu falei, então vamos fazer psicologia, né? Eu acho que então vamos pra essa área. Às vezes você vê a importância do diagnóstico também, né? Porque você cresceu com esse estigma, essa crença de, às vezes, de se achar incapaz e, na verdade, você precisava de um acolhimento. Né? Sim, Bárbara, eu falo isso, assim, hoje que eu tô aparecendo mais nas redes sociais, tentando trazer essa consciência pra galera.
que o diagnóstico na minha vida foi o maior divisor de águas. Porque antes de eu iniciar o tratamento, existia uma Laura. E depois do tratamento, eu vi uma pessoa que eu nunca conheci. Porque durante toda a minha vida, assim, eu sempre recebi muitos rótulos, né? Durante a minha infância. Eu fui uma criança que eu nunca me encaixei em padrões, nunca. Isso eu sempre percebi, eu sempre soube que eu era diferente das pessoas. Mas eu não sabia o porquê que eu era diferente, eu não sabia o que me diferenciava. E principalmente de mulheres, de meninas, porque eu nunca fui menininha. Eu nunca fui aquele modelinho de menina comportada, que fala baixo, que senta com as perninhas cruzadas, que a gente foi criado, né, a ser aquele modelinho bem padrão que a sociedade prega pra nós. Eu nunca fui essa menina. Eu fui a menina moleca, levada, muito arteira. Minhas atividades, minhas brincadeiras. Eu nunca gostei de uma boneca, de uma Barbie. Eu lembro que minha mãe me dava boneca, minha paixão com a boneca era pintar o cabelo dela e depois cortar. Era isso que eu gostava de fazer. Nunca gostei de brincar de boneca. Minhas brincadeiras sempre foram na rua. Sempre gostei de brincar na rua, de brincar com meninos, de brincar de peão, de bolinha de gude. Eu lembro que na minha infância, assim, meu irmão, ele ficava com os amigos dele na calçada e eu ficava lá com eles, a gente fazia campeonato de bolinha de gude. Então era dessas coisas que eu gostava. E as meninas... Mais estimulante pra você, né? Até pela sua necessidade. A minha necessidade de estímulos, né? De movimento, não me permitia ficar brincando ali. Então, eu não tinha muitas amigas mulheres. Eu sempre fui mais amiga... Fiz amizades mais fáceis com homens, porque as brincadeiras das meninas não me interessavam tanto. E na escola eu era conhecida como o menino da sala. Então, além de tudo, eu recebi esse rótulo. Eu era julgada até a parte do gênero, né? Os professores sempre faziam reuniões e chamavam os meus pais na escola. E nessas chamadas eles falavam, a Laura é a líder da sala. Ela faz e as outras pessoas copiam o que ela tá fazendo. Só que o que ela tá fazendo não é legal, porque tá atrapalhando a sala de aula toda. Ela conversa muito, porque eu sempre fui conversadeira. E aí entra bem a parte do TDAH. Eu nunca soube, né? Até porque na minha época de escola não se falava tanto sobre TDAH. Então, eu estudei em boas escolas que, assim, teoricamente eram para eles terem esse conhecimento e não tive apoio nenhum de ninguém, de nenhum professor, de diretores, de ninguém. Os meus pais também não sabiam e a única coisa que eu ouvi a vida toda é a Laura não quer nada com nada. A Laura é preguiçosa. Você tomou isso pra você como uma verdade. Como uma verdade. Super. E levei pro resto da vida. E realmente é isso. Acho que vem mudando. As pessoas vêm falando, tem muitos diagnósticos hoje de TDAH, mas antes era subdiagnosticado por falta de informação, realmente. Exato. Antes era subdiagnosticado e rotulado. As crianças antes eram diagnosticadas como rotuladas, né, na verdade, como preguiçosas, que não quer nada com nada, custosa, arteira, aquela criança que não para quieto na carteira. Eu lembro que os professores falavam, a Laura parece que tem uma formiga na carteira dela, porque ela não fica sentada. E ela vai atrapalhar quem quer aprender. E eu ouvi muito isso dos professores, você não quer aprender? Sai da sala, mas deixa quem quer aprender aqui dentro. Porque não é que eu não queria aprender. Isso, eu tinha essa sensação muito angustiado assim em mim, porque eu queria aprender, só que eu não conseguia. O professor estava falando, eles me colocavam ali, já na primeira carteira. Por mais que eu tentava prestar atenção na aula, eu não conseguia me concentrar, porque qualquer coisa que acontecia ao meu redor era muito mais interessante. Então, se o professor falava e alguém do meu lado conversava, eu parava na hora para prestar atenção no que a outra pessoa estava falando. Então, minha cabecinha sempre foi uma anteninha parabólica, minha mãe que fala. Quando eu era pequena, eles tinham que conversar perto de mim, porque eu ficava com a parabólica ligada. Eu tava brincando aqui, mas eu tava entendendo tudo que estava acontecendo ao meu redor. E na escola era a mesma coisa. E o TDAH tem uma questão
da hiperatividade, que não é só hiperatividade física, é hiperatividade mental também. A nossa cabeça parece uma máquina, assim. Fica 10 pensamentos ao mesmo 10 tempo. pensamentos ao mesmo tempo, com música de fundo, exato. Então, pra mim, aquilo, quando o professor estava explicando, se ele falava uma palavra que me remetia a algum pensamento, eu começava a viajar. E aí a minha cabeça, quando eu ia ver, gente, eu tava criando histórias ali na minha cabeça e eu tava em outro planeta, eu tava em outro lugar, menos ali. Inclusive, essa questão da hiperatividade mental, ela é muito presente nos adultos, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essa diferença de diagnóstico, quando a gente fala, às vezes, de enxergar o transtorno em crianças e depois tardiamente. Na infância, as características mais predominantes assim na criança é a hiperatividade física, porque é aquela criança mesmo com formiguinha na carteira. Você vê nitidamente os sintomas dela ali na escola, quando ela tem o componente da hiperatividade. Porque o que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem crianças que não carregam o componente da hiperatividade, só o déficit de atenção. E aí essa criança é aquela criança que muitas vezes é tímida, tá caladinha ali na escola, na carteira. Sabe aquela criança que às vezes passa despercebida na sala de aula? Que ela é quietinha, calada, mais tímida, só que na hora das notas você vê que ela apresenta dificuldade em tirar notas, você vê que ela apresenta dificuldade em fazer os exercícios, em compreensão. Essa criança, quando a gente pega para fazer a análise, pode ser uma criança TDAH, com o componente de déficit de atenção. Por quê? Ela não precisa necessariamente ficar saindo da carteira, tendo essa agitação motora, mas às vezes ela tem agitação mental, né? Então é aquela criança que se desperta muito rápido. E a dispersão, a dificuldade de prestar atenção na aula acaba acarretando como consequência no aprendizado. As pessoas até confundem que o TDAH, quem tem TDAH é burro, né? E isso é o maior preconceito e tabu já inventado, viu, pessoal? TDAH são altamente capacitados, não tem nada a ver com dificuldade no aprendizado. Nós temos total potencial para aprender e capacidade para isso. A diferença é que, pela nossa dificuldade em se manter concentrado numa tarefa por muito tempo, faz com que muitas vezes isso atrapalhe no nosso desenvolvimento acadêmico. Então, tem essa diferença aí para vocês entenderem. E no TDAH adulto, a hiperatividade já é mais predominante. O TDAH adulto, além dele carregar esse componente do déficit de atenção, a gente ainda puxa a parte da hiperatividade. Ou a hiperatividade mental, ou a hiperatividade motora. A motora, se existe na infância, vai permanecer ainda também na fase adulta. Então, é aquelas mentezinhas aceleradas, que aí a gente abre uma setinha, que é a setinha da ansiedade, que é aquele pensamento acelerado, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Uma questão que me atrapalhou muito, assim, durante toda a vida, mas eu senti na fase adulta, a começar algo e não terminar. Isso eu senti muito. Durante toda a minha vida, depois eu fui fazer uma retrospectiva da infância, né? E eu nunca fiz uma atividade e concluí 100%. Então eu começava balé, aí eu entrei na sapatilha de ponta, que eu queria tanto, desisti da sapatilha de ponta. Perde o interesse, né? Vou trocando. Aí depois eu fui pra natação, depois eu fiz ginástica olímpica, tudo. Isso na infância. Na fase adulta não foi diferente. Eu comecei na psicologia e até o final da psicologia eu ficava me questionando, gente, mas será que é isso que eu quero? Será que eu quero fazer psicologia? Sempre aquela sensação de estar perdida. Mas eu precisava concluir. Ali eu acho que eu tive uma maturidadezinha já, que eu falei, eu vou concluir uma coisa. Não faz sentido. Se eu não fizer psicologia, eu vou fazer o quê? Eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu falei, eu vou terminar a psicologia e depois, se não for pra mim, eu vejo o que eu faço. Ai, que bom que você encontrou, na verdade. Isso, que bom. Mas isso foi até o meu tratamento, porque eu terminei a faculdade de psicologia, o TDAH tem um componente também da impulsividade. Eu sempre fui muito impulsiva. Então, eu terminei a faculdade e apareceu uma oportunidade de emprego numa clínica para atender conveniados de uma empresa.
E eu, crua de tudo, assim, de conhecimento, né? Geralmente as pessoas se preparam antes, tal. Eu falei, não, vou aceitar, vou pegar. Meu primeiro atendimento, assim, meu primeiro dia nessa clínica, tinham 14 pacientes. Eram atendimentos de meia hora. E aquilo geralmente assusta as pessoas, né? Eu não, eu na impulsividade, né? Não, vambora, vou dar conta. Peguei, comecei a trabalhar nessa clínica, eu atendia lá 3 vezes na semana, e aí apareceu a oportunidade para eu trabalhar no hospital, e eu fui para esse hospital também, comecei a trabalhar na ala da psiquiatria. E como foram os desafios quando você foi para esse hospital? Ai, foi assim... Eu falo que foi uma descoberta para mim trabalhar na área da psiquiatria. Dentro da psicologia, eu sempre tive uma certeza, que eu gostaria de trabalhar com transtornos mentais. Sempre foi a área que me interessou muito. Meu TCC foi em torno disso, e na matéria mesmo de transtornos mentais, eu ativava o tal do hiperfoco, né, do TDAH, me interessava super. Então, eu sempre tive essa certeza. Quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar no hospital com pacientes da psiquiatria, na hora me deu aquele frio na barriga. Eu falei, ai meu Deus, é agora. E é totalmente diferente do trabalho que a gente faz em consultório, né? Então, lá nessa clínica eu atendia consultório. Lá no hospital, era pacientes que estavam já acamados, que estavam no leito, então o atendimento era dentro do leito, ali dentro da salinha do hospital. Não tinha uma sala específica para mim. Então não era o paciente quem me buscava, era eu quem ia até o paciente. Então é um pouco diferente. Quando o paciente nos procura, ele traz a demanda e a gente está ali para ajudá-lo a se encontrar, ressignificar, enfim, fazer o trabalho terapêutico. No hospital é um pouquinho diferente. No hospital o paciente não está te procurando. Muitas vezes ele está ali contra a vontade dele. E aí você chega até ele. Barreira. Isso, então você tem que tomar muito cuidado para não ser invasiva. E essa foi uma dificuldade, porque ali no hospital, de início eu lembro que o meu primeiro caso foi um paciente dependente químico e ele estava em abstinência do álcool e das drogas. E ele estava contido. Em alguns casos é necessário conter o paciente porque ele pode se tornar agressivo, né, para os outros profissionais e contra a própria vida também. Ele pode tentar algo contra si mesmo. Então, quando é um paciente que precisa, exige essa necessidade da contenção, é necessário. E ele estava contido, assim, a hora que eu vi, eu levei um choque. E pensa, é um paciente que ele não estava procurando por mim, eu teria que chegar até ele com muito cuidado, com muito acolhimento para não ser invasiva, né? E eu pensei na hora, como eu vou fazer isso? Uma situação muito delicada, né? É até legal você comentar sobre estratégias para conseguir essa conexão com o paciente. De início, né, eu falo que a gente tem que ter um trabalho bem acolhedor, bem empático. O paciente tá ali, mas independente das questões que ele vai te trazer, ele é um ser humano. A primeira coisa, a gente não pode ir com um olhar de julgamento. Eu falo que, por mais que tenhamos as nossas crenças, as nossas vivências, não cabe a nós julgar ninguém. Então, vai ali entendendo que é uma pessoa, que é um ser humano com emoções, com história de vida, com dificuldades, com transtornos ou sem transtornos, mas que está precisando de ajuda e merece ser tratado com todo cuidado e respeito, independente do que ele tenha feito, né? Então, essa foi uma coisa que eu sempre tive em mente. Eu sempre fui muito empática também com as pessoas. Isso desde pequena, eu sempre tive um olhar de pensar fora. Sabe o além do que se vê? Eu sinto que eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre tive... Já era a visão da psicóloga. Já era a visão da psicóloga. Isso a própria psicóloga na época que fez a orientação vocacional, ela falava, Laura, você enxerga muito além do que é o ser humano. A psicologia é pra você. Porque eu sempre fui essa pessoa. Pra mim, você nunca é só o que você tá se mostrando, sabe? Pra mim, eu vou assim... eu sei que por trás de um comportamento sempre existe pensamentos, histórias, crenças, vivências. Então a gente nunca age porque a gente quer daquele jeito. Tem todo um contexto. E eu sempre tento olhar para o ser humano tentando entender
qual é esse contexto. Olha, quanto esse modelo retrógrado, né, às vezes que a gente tinha antes, não valoriza essa inteligência interpessoal, essa capacidade, né, de entendimento que você foi julgada ali numa época de infância com várias incapacidades e não foi acolhida dessa forma pelas inteligências que você podia oferecer, e que hoje a gente ainda bem consegue ter mais visão sobre isso, mas ainda tem muito a evoluir, né? Muito. Acho que a nossa sociedade ainda não está preparada para essa evolução. Eu acho que, por mais que a saúde mental tá ganhando visibilidade agora, né, ainda existe preconceitos. As pessoas ainda julgam o trabalho psicológico, o trabalho psiquiátrico. As pessoas ainda acreditam que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém, que terapia é coisa de gente louca. E as pessoas ainda preferem julgar o outro, porque é muito mais fácil você julgar do que você entender o que existe ali por trás, né? Então eu falo que a gente ainda tem muito a evoluir. Mas essa questão do não julgamento, do tentar ser muito acolhedora, isso eu falo que veio da minha infância. Porque eu realmente sofri muito. E como você acha que a gente pode construir um ambiente mais acolhedor para uma criança com TDAH ou até mesmo um adulto que foi diagnosticado com alguma condição mental? Primeira coisa, tudo começa na infância. Então, eu falo, vamos tomar cuidado com a forma que a gente vai tratar aquela criança. Cuidado com pais, cuidado com a forma de qual você está cuidando, criando o seu filho, sabe? Hoje o excesso de telas, eu falo que a tecnologia ela veio por uma boa causa, mas em contrapartida ela pode ser muito prejudicial. Sim, se a gente não souber usar o excesso de estímulos. Por isso que hoje até o diagnóstico de TDAH está sendo muito confundido, porque o excesso de telas também gera toda essa dispersão, essa distração, essa busca por estímulos constante. Então pode acontecer de ter aí às vezes até um diagnóstico errôneo por conta disso. Então eu acho que a primeira coisa é essa. Segundo, é tentar olhar mesmo o ser humano como um ser humano único, sabe? Nós temos as nossas diferenças, as nossas qualidades, virtudes e os nossos defeitos também. E isso faz parte, é o que constitui um ser humano. E desde a infância, eu trabalhei numa escola já, e eu lembro que eu cheguei lá na escola de primeiro momento, me trouxeram o caso de um menino e falaram pra mim, fulano de tal é muito custoso, nossa, dá problema demais pra gente. Quando eu ouvi falando, na hora eu lembrei, é a Laurinha da infância, né? E aí eu fui lá naquela sala olhar o tal da criança custosa, e ali eu comecei a observar o comportamento dele, a forma que ele era tratado, assim, como ele era subjulgado. Eu só tinha vontade de abraçar ele, assim, colocar ele no meu colo e calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E aí fazendo o atendimento com ele ali, o tratamento, era uma criança que tinha TOD, que é um transtorno também, que depois futuramente a gente pode entrar nessa questão, mas ele tinha um transtorno e ele precisava de ser acolhido e não julgado, né? E ali eu até fiz reunião com a equipe da escola na época, nós conversamos, mudamos totalmente a forma de tratar aquela criança. Eu acho que tudo se inicia ali, sabe? Antes de rotular uma criança como custosa, ou tímida, ou quietinha demais, ou dispersa demais, ou vamos entender o que está acontecendo com aquela criança, vamos olhar para ela como única, características únicas daquela criança, vamos ver se aquela timidez é só uma timidez, vamos entender se aquela criança custosa, né, preguiçosa ou que não quer saber de nada, é só isso mesmo? Será que ela é só isso? O que será que tem por trás dessa criança? Vamos buscar ajuda, sabe? Eu acho que as pessoas não precisam saber que pode existir transtornos por trás disso, que pode existir um diagnóstico, mas as pessoas precisam compreender. Assim, ter mais empatia. Ter mais empatia. Olha, eu não sei mais o que eu faço com fulano. Vamos buscar ajuda, vamos buscar orientação, vamos explicar as características de fulano que a gente percebe que está atrapalhando ele, que está atrapalhando no desempenho escolar. E aí tudo começa, sabe? Os pais é a mesma coisa. Às vezes não é só uma criança mimada, às vezes não é só uma criança birrenta.
Às vezes essa criança está precisando de outro tipo de atenção. Então, vamos olhar para aquele indivíduo como único. Eu acho que esse é o primeiro trabalho para a humanidade crescer, para nós crescermos mais seres humanos empáticos e respeitosos e que saiba lidar com o outro e até mesmo com a dor do outro. Não precisa saber o que fazer, você só precisa compreender que ali existe alguém com emoções e comportamentos que podem não ser padronizados, podem sair do padrão esperado, mas ainda assim é um ser humano. Ora, e como que funciona o diagnóstico assim, do TDAH, geralmente? Olha, a gente faz uma avaliação, tem uma avaliação neuropsicológica, né? E através Desse laudo, né? Isso, desse laudo, dessa avaliação, é que a gente consegue identificar. Então, primeiro a gente faz entrevistas com os pais, se for na infância, né? Eu não atendo crianças, mas o seu público, ele é adulto? O meu público é adulto, E você ainda vê alguma resistência também? Eu acho que existe uma resistência geracional, né? Esse público... Total. Ainda existe uma resistência. A galera... Com o TDAH, eu percebo que hoje, como tá tendo muita visibilidade, tá sendo muito falado, os adultos mesmo não estão se sentindo mal em receber esse diagnóstico. Eles buscam mesmo, né, quando se identificam com um transtorno. Mas outros transtornos da saúde mental, com certeza, ainda existe muito rótulo e muita resistência do paciente de aceitá-lo. Então, quando é um paciente que vem até mim, por exemplo, com transtorno de bipolaridade, com transtorno de personalidade, aí a gente tem que ter todo um manejo, todo um cuidado para dar esse diagnóstico. O TDAH está mais aceitável. Os outros é que eu vejo que ainda existe uma certa resistência da sociedade. É até legal você falar um pouquinho também sobre essa autopercepção depois do diagnóstico, né? Como as pessoas podem assimilar isso. Até como foi para você nesse caso, depois que você soube que o seu diagnóstico era de TDAH? Olha, quando eu soube, pra mim eu falo que foi, como eu disse lá no início, né, foi um divisor de águas, porque eu pude entender que todos aqueles comportamentos que eu tinha um porquê. Eu não era burra, como eu sempre acreditei, eu não era incapaz, porque eu cresci com essa crença de incapacidade, eu não era preguiçosa, como eu acreditava, porque eu procrastinava muito, né, sempre procrastinei muito, e eu acreditava que eu era preguiçosa, eu ouvia isso também. Então, eu percebi que eu não era tudo aquilo que eu sempre acreditei, que tudo tinha um porquê. Foi muito positivo para você nesse sentido. Muito. Eu sempre falo, o nosso diagnóstico, ele não nos define, mas ele faz parte da gente, não tem como fugir. Se você não trata, por que chama transtorno? Porque aquilo começa a tomar conta da sua vida, né? E então, assim, precisa do tratamento, porque com o tratamento você começa a manejar os sintomas, você aprende a lidar com isso. Bom, então tá, então agora eu tenho um transtorno, esse transtorno me causa isso. O que eu vou fazer para melhorar? Primeiro, se tem necessidade de medicação, bora entrar com a medicação. Precisa, no meu caso mesmo, Existe muita resistência ainda à medicação? Muita. Até o maior desafio para mim é esse, é conseguir conscientizar o paciente da importância da medicação em muitos casos. Então, esse é um desafio. E aí a gente entra na psicologia, eu falo que o trabalho da psiquiatria e o da psicologia tem que ser juntos, né? Nós precisamos trabalhar juntos, principalmente psicólogos que trabalham na área de transtornos mentais, como eu. A gente tem que ter uma ligação forte com a psiquiatria, porque em muitos casos vai ser necessário a medicação. Então, entra o psiquiatra, né? O médico, ele trabalha essa parte farmacológica e nós trabalhamos a parte comportamental. A minha abordagem hoje é cognitivo-comportamental, então a gente trabalha todo esse lado de comportamentos e pensamentos, e eu também faço, por conta da pós, né, em neurociências, minha maior curiosidade foi entender o cérebro dos transtornos mentais. Até sobre a sua pós, como que ela impacta no seu atendimento? Em tudo. Eu falo que não tem como trabalhar com transtornos mentais, trabalhar com saúde mental se você não souber a neurociências. Se você não souber o funcionamento do seu cérebro, do cérebro do indivíduo. Porque o que é o transtorno, né? Ele não é comportamental. Ele é causado por uma disfunção neurológica.
por uma disfunção cerebral. Então, regiões do seu cérebro estão disfuncionais. E a gente chama isso de neuroatípicos, né? Pessoas neuroatípicas, quando você carrega algum transtorno. Ou neurodivergentes, enfim. O que significa isso? O seu cérebro não funciona como o das outras pessoas. Então, tem regiões, cada transtorno tem as suas regiões específicas, que estão funcionando de uma forma não padrão. E por isso que muitas vezes você tem comportamentos não padronizados, porque você não tem uma mente padrão. E foge totalmente do controle, né? Não é... Foge do controle. Às vezes você consegue ter uma administração de uma ansiedade, alguma coisa assim, mas quando você entra nesses transtornos, a pessoa ela fica refém, né, dessa condição sem conhecer o que ela pode fazer por aquilo. Sim, porque, por exemplo, nem precisa ser de transtorno. Vamos pegar qualquer ser humano, nós, como que funciona tudo? Através do nosso cérebro. O nosso cérebro é tudo, é aqui que tudo acontece, é uma máquina. E aí, vamos pensar o seguinte, as nossas emoções, não somos nós quem controlamos o que a gente vai sentir. É o nosso cérebro. O controle é uma ilusão, né? Controle é uma ilusão total. A gente aprende a lidar com aquela emoção, mas controlar, não. Vamos pegar o exemplo. Uma situação que você tenha medo. Você não escolhe sentir medo por aquilo. Se você se expor a ela, você simplesmente vai sentir medo. Uma região do seu cérebro, que a gente chama de amígdala, vai ser ativada ali naquele momento, vai mandar as informações para o sistema límbico, que é o sistema que controla as nossas emoções, e a partir dali você vai começar a sentir. Então não é você quem escolhe, a emoção simplesmente vem. O que a gente faz na terapia? Aprende a controlar, aprende a lidar, com aquela emoção. Então a ansiedade, o que é? É o medo, nada mais é do que o medo. Somos ansiosos por natureza. Sim, era um mecanismo de defesa. É o nosso mecanismo de defesa, é isso, luta ou fuga. Então, esse é um mecanismo de defesa do nosso cérebro primitivo, porque o nosso cérebro é primitivo, apesar de todas as tecnologias, tá, gente? O nosso cérebro, ele é primitivo, então ele foi preparado para lutar ou fugir. É isso. E aí, quando isso acontece, quando você identifica um sinal de perigo, o que o seu cérebro faz? Ele acende essa regiãozinha, ele ativa a sua amígdala. A amígdala manda respostas para o seu sistema límbico, que é o sistema que controla nossas áreas emocionais, e dali vai surgir suas emoções. Então, se você sinalizou um perigo, se você está com medo constante sobre algo ou sobre várias situações, que é a ansiedade é um medo de nada específico. Tá aquilo legal. Que não é... Adentrar essa parte de quando a minha ansiedade é normal e quando ela começa a impactar a minha vida, quando ela pode evoluir para alguma condição mais grave, um pânico, uma fobia social. Tá. Quando ela é normal, para que serve? Por que nós precisamos ser ansiosos? Para enxergar perigo nas coisas. Então, por exemplo, a gente vai atravessar a rua. Esse movimento, esse ato de olhar para o lado, para o outro e atravessar quando não estiver vindo ninguém, isso faz parte da ansiedade. Nós estamos atentos ali. Se a gente não tiver essa emoção, a gente simplesmente vai atravessar a rua sem perceber o que está acontecendo e vai ser atropelado. Então, nós precisamos ter noções. Preocupações, o que eu gosto de pontuar? Começou a tomar conta demais da sua vida, tá te gerando um transtorno, tá fazendo sua vida virar um caos, deixou de ser normal. Já não é mais a normalidade, já não é um medo normal, uma insegurança. É constante. Sabe aquela fala do e se? O tal do e se... Pra tudo. Pra tudo. Você dá uma solução. Ah, mas e se isso? Sabe aquela pessoa que vê uma problemática em tudo? Que não consegue... Né? Paralisante. Que não consegue dar continuidade, consegue enxergar o lado positivo da coisa, tá sempre olhando o lado negativo, sempre com uma problemática, sempre com muitos receios. Essa pessoa, se isso é um padrão de comportamento da vida dela, a gente já pode olhar com um sinal de, poxa, aí talvez tenha um transtorno de ansiedade, a gente chama de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, pode acontecer. Aí a gente tem que ficar mais atento. E entra na parte que eu estava explicando da neurociências. Você não controla isso. Quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, a crise de ansiedade, ela simplesmente vem.
a pessoa começa ali batimentos, aceleração dos batimentos cardíacos, tremores, muitas vezes pode até soltar o intestino, dar náuseas. E o paciente chega pra mim quando ele tem crise de ansiedade, Laura, eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu fosse infartar. Sintomas físicos, né? Sintomas físicos começam. Mas por quê? Sinalizou lá a região do seu cérebro, a amígdala mandou para o sistema límbico, o seu cérebro te preparou para correr. Você estava vendo perigo demais nas coisas. Você estava consumindo o seu cérebro de problemáticas. O que ele entendeu? Eu preciso fugir, eu preciso ir embora daqui. E aí o seu corpo te prepara para isso, para você conseguir fugir. Entende? Por isso que vem todos esses sintomas. Eu sempre falo para os meus pacientes, calma, você não controla a hora da ansiedade vir, mas a gente consegue controlar a ansiedade a hora que ela aparece. E a terapia, ela vai ajudar nisso, né? Vai ajudar. A gente trabalha, a primeira estratégia estratégia dos pensamentos automáticos, né? Então, a gente compreende que todo comportamento, ele vem de um pensamento, né? Então, o que tem por trás daquele ato de pensar? De agir. O que tem por trás daquela ação? Então a gente identifica o pensamento, que é o pensamento automático, ele simplesmente vem. Ele vem e você age. E aí a gente tenta trazer esse pensamento automático para um pensamento consciente, a gente desconstrói aquela crença. Então as crenças, desconstrução de crenças dos pensamentos automáticos, essa é uma estratégia. E na hora, no ato em si da crise, essa é importante para quem já apresentou episódio de ansiedade, a primeira coisa que eu falo, você precisa tranquilizar o seu cérebro, você precisa ensinar para ele que aquilo é uma crise. Então, você vai naquele momento, no caos ali, né, falta de ar, aceleração dos batimentos cardíacos, senta, primeira coisa, respiração diafragmática, começa a respirar devagarzinho pelo nariz, solta pela boca, e mandando uma informação consciente para o seu cérebro de que aquilo é uma crise de ansiedade. Se você está tendo ela pela primeira vez, você pode reforçar aqueles pensamentos. É só uma crise de ansiedade, eu nunca tive, mas a ansiedade vai passar, e vai fazendo a respiração junto. Se você já teve recorrente, mandar essa informação consciente também. É uma crise de ansiedade, eu já tive outras vezes, das outras vezes passaram, então dessa vez também vai passar. E aí você começa a controlar esse pensamento, mandando sempre essa informação. Por quê? Se você sinalizou pro seu cérebro que ele tá correndo perigo, você precisa sinalizar que tá tudo bem. Então você precisa mandar essa informação consciente para ele. Por quê? Aí lá o seu sistema límbico vai agir de novo. Aí ele vai mandar uma outra emoção, ele vai começar a te acalmar. Até nesse sentido, é legal orientar sobre a construção de bons hábitos, né? Eu vejo muito nas suas redes sociais também que você reforça a importância da atividade física, do sono. Sim, eu sempre falo para os meus pacientes sedentários, com ansiedade ou com sintomas depressivos, ou qualquer que seja, tá, gente? Não precisa ter nenhum transtorno, não. Mas eu sempre falo, não consigo te tratar se antes a gente não organizar a casa. Como eu vou tratar um paciente de ansiedade se esse paciente é sedentário, se alimenta mal, fica excessivamente nas redes sociais, não faz nada de produtivo e fica deitado assistindo TV, filmes ou jogos o dia todo? Só buscando estímulos rápidos, né? Buscando estímulos rápidos, recompensas rápidas, aumentando dopamina, bombardeando ali seu cérebro de dopamina, porque é muito fácil. O nosso cérebro, gente, ele é preguiçoso. Quanto menos ele trabalhar, melhor para ele. É lindo para nossa mente ficarmos rolando o celular ali por horas e horas. A hora passa que a gente nem vê, já percebeu? Sim. E isso é porque é uma recompensa rápida, ele não tá gastando energia, ele só tá fazendo o que é prazeroso para ele, tá bombardeando ali seu cérebro de dopamina e pronto, tá tudo lindo. Isso, a gente se vicia nesse comportamento. É o nosso biológico primitivo querendo armazenar, querendo preservar. Querendo se preservar, deixou aqui quietinho.
Agora vai botar seu cérebro para funcionar, vai botar seu corpo para ficar ativo. A nossa mente vai entrar em conflito. Ele não quer ir para academia, ele não quer fazer uma esteira, ele não quer fazer uma atividade. É muito mais confortável ficar na zona de conforto, ali no sedentarismo. Porém, se você quer um tratamento, você precisa organizar todo o contexto. Então, a minha parte como psicóloga é orientar. Lógico, eu não consigo amarrar o paciente e levar ele. Vamos lá, você vai se exercitar. Não consigo. Mas eu oriento muito meus pacientes. Os hábitos, os nossos hábitos, eles influenciam demais, né? O nosso estilo de vida. E a atividade física, hoje, já tem inúmeros estudos que comprovam isso, do quanto ela é importante para a nossa saúde mental. Em muitos casos, em casos de ansiedade, depressão mais leve, ela é usada como tratamento, ela já pode ser utilizada como tratamento. Muitas vezes nem precisa inserir medicação. Tem pacientes meus que só com atividade física conseguiu diminuir muito os sintomas da depressão com a prática do exercício físico, sem precisar de medicação. Aproveitando essa questão de você ter citado a depressão, quais são alguns sinais que podem ser um alerta para uma possível depressão das pessoas? As pessoas também confundem muito a depressão, acreditando que é aquela pessoa que fica deitada, sem fazer nada, que perde o sentido, né, da vida e, enfim, não quer fazer mais nada, fica ali deitadinha no quarto, chorando, triste. Existem pessoas ativas. Existem pessoas ativas depressivas. Sabe aquela pessoa que você viu ali, né, o companheiro, um conhecido que se suicidou e você ouviu, nossa, mas ela estava tão bem, eu conversei com ela ontem, como ela se suicidou. Não, essa pessoa não estava bem. Ela só não estava de cama, trancada num quarto escuro, como as pessoas imaginam que é a depressão. Então, para quem sofre mesmo de depressão, as primeiras questões que vocês precisam se atentar. Eu falo que a depressão eu já tive e é um vazio. É um buraco que você tenta preencher de qualquer forma e você não consegue. E eu nunca fui o perfil que ficou deitada na cama, né? Eu, por exemplo, sempre fui ativa, mas eu estava uma ativa depressiva. E é uma sensação constante de angústia. É uma sensação de a sua vida perdeu sentido. Tá tudo dando certo, as coisas estão encaminhando, mas ainda assim você não consegue ver felicidade. Eu falo que a depressão, ela gera na gente um sentimento de tanto faz. Tanto faz. Tudo que acontece, seja bom ou seja ruim, tanto faz. Você não consegue sentir fortes emoções daquilo. Nada te preenche. Nada te preenche. Isso é um sinal que você de casa que está aí nos acompanhando, se vocês sentirem isso, se vocês estiverem nessa fase que tudo perdeu sentido, que você não consegue se encontrar, que você já não consegue mais se conectar, atividades antes que eram prazerosas, que você gostava de fazer, de repente, aos poucos, você vai perdendo o interesse, sabe? Começa a se atentar. Isso não é normal. Se você chegou nesse estágio, busque ajuda. Não espere as coisas agravarem. Não espera você precisar ficar acamada ou você começar a criar pensamentos suicidas para você buscar ajuda. A depressão não necessariamente ela vem com pensamentos de suicídio. Às vezes a pessoa, eu, por exemplo, eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu me questionava nesse período, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? E eu ia tentar encontrar e não conseguia achar sentido nenhum. Então eu falo que ter buscado ajuda foi nessa fase, foi quando eu percebi que eu estava deprimida, que eu busquei ajuda e descobri o meu diagnóstico também de TDAH, porque o TDAH ele abre setinhas, né? Todo transtorno nunca vem sozinho, ele vai puxando setas quando não tratado. Existe uma coexistência ali com outras condições, né? Sim, e puxa outras comorbidades. O TDAH é muito, muito comum puxar bipolaridade, ansiedade, depressão e transtorno de personalidade borderline. São as características mais comuns, assim, com o TDAH. E toque também pode desenvolver. E aí nesse período, então, eu fiquei bem mal. E foi onde eu busquei ajuda, descobri meu diagnóstico, né? Comecei a fazer o tratamento e dali pra frente eu falo que a minha vida se transformou. Então, por isso que é importante a gente não ignorar os nossos sintomas. Por isso que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, a gente começar
a olhar mais para nós, a entender as nossas emoções. Eu falo que terapia, gente, ela salva vidas. A partir do momento que você começa a desenvolver o mínimo de autoconhecimento, você consegue identificar suas emoções. Você consegue identificar. Eu só consegui identificar que eu não estava sentindo nada, que eu estava completamente perdida, porque eu parei para olhar para mim. O que está acontecendo? Cadê aquela pessoa que eu era? E eu devo isso muito graças à terapia. Eu fui buscar sentido através dali. Então, se você não tem o mínimo de autoconhecimento, você se perde, você não consegue nem identificar que você está depressivo. Você só vai vivendo, você vai levando ali com a barriga e acha que aquilo é normal. Insatisfeito, né? Insatisfeito. Às vezes gera um desconforto descobrir, mas muda a sua vida depois. Exato. No início, lógico, não é legal se eu receber um diagnóstico, você tá com depressão, você vai ter que tomar medicação. Ninguém gosta. Mas é necessário. Eu falo que o bom tratamento, ele te leva para outro nível. Às vezes você, como eu, gente, acha que você não vai ser ninguém na vida, que você nunca vai dar certo, que as outras pessoas sempre serão melhores do que você. E aí você descobre que tem conserto. Você pode dar muito certo, sabe? Então muda toda essa crença. A terapia faz isso, ela desconstrói essas crenças. E o acompanhamento também, em caso de depressão mesmo, se necessário, é medicação. Acho que isso é uma coisa importante para a galera de casa também criar consciência. Existe um tabu muito grande, que é o maior desafio que eu enfrento hoje. Experiência pessoal, não sei se os outros profissionais se identificam, mas meu maior problema é a parte da conscientização de medicação. Existe um tabu muito grande, muito preconceito de que remédio psiquiátrico é de gente louca, de que tarja preta causa dependência para quem é doido. Gente, não existe isso, tá? Vocês precisam entender que depressão é uma condição psiquiátrica, é uma condição, é uma doença. A gente não pode tratar como algo comportamental, algo comum. É uma doença. Não pode ser banalizado. Não pode ser banalizado. Ansiedade é uma doença, é um transtorno. Outros transtornos mentais. Se precisa da medicação, você não vai causar dependência. Você precisa dela. A hora que for melhorando os sintomas, vai fazendo um desmame. Por isso que tudo tem que ser com acompanhamento médico. Nunca pode ser por conta própria. E eu falo, cada área no seu quadrado. Essa é uma outra dificuldade que eu encontro. Médicos passando remédios psiquiátricos para paciente. Por exemplo, chega ali no postinho, o paciente com crise de ansiedade, o médico clínico passa a medicação e fica por isso mesmo. Não, gente, cada um no seu quadrado. Eu não vou no ortopedista pedir para ele me dar uma medicação cardiovascular. Não vou. Cada um no seu quadrado. É uma questão ainda muito de privilégios, né? Mas igual você falou, uma construção tanto de hábitos, quanto de acompanhamento terapêutico, quanto de medicação. Uma coisa não se dissocia não se dissocia da outra. Uma melhora na qualidade de vida. Assim, como eu sempre falo, não tem como. Você vai no médico, você vai tomar medicação, beleza? Mas não pensa que a medicação vai te ajudar. Se você não fizer todo o resto, seu tratamento está incompleto. Eu gosto muito de citar o exemplo, eu citei aqui até o ortopedista, que veio na minha cabeça, mas, por exemplo, quando uma pessoa, o indivíduo, ele quebra o pé, por exemplo, ele vai procurar quem? Um ortopedista. E aí o ortopedista vai fazer o tratamento. Ele vai precisar de uma fisioterapia, ele vai precisar de repouso, ele vai precisar da medicação. Se ele não fizer o resto, tomar só o remédio, o tratamento dele vai ser incompleto, não vai ter eficácia. Então, o tratamento psiquiátrico é a mesma coisa. O paciente que está com problema psiquiátrico, ele precisa do tratamento completo. O que é o tratamento ideal para depressão, por exemplo? Medicação em muitos casos, quando necessário, é necessário usar. Terapia, atividade física, alimentação e o principal, sono. Não dá para eu não falar de sono. O sono Esse eu tô o essencial. Mesmo, Bárbara? Você não dorme bem, não? A gente tá tentando, né? Tentando
conciliar todos os pilares, mas é isso. Né? O sono é essencial, gente. Que não dá pra deixar tudo perfeito e que não a gente vai melhorando. Vamos melhorando o que der, né, aos poucos. Mas assim, galera de casa, se vocês não sabem por onde começar, vamos começar pelo básico. Vamos tentar regular o sono, tá? Tem várias estratégias aí que a gente pode utilizar para tentar regular o sono, dormir melhor. Pelo menos 8 horinhas por dia vai te ajudar, sim. 90% dos seus problemas vai ser resolvido com um bom sono. Brincadeira, mas é necessário. A atividade física. Hoje a gente já entende que pelo menos 20 minutinhos por dia de caminhada ao ar livre já é o suficiente para amenizar os sintomas emocionais. Então, não estou falando aqui de estética, estou falando de emoções. 20 minutos por dia de caminhada à luz do dia é o suficiente. Então, gente, o que é 20 minutos, tá? Todo mundo consegue fazer. E alimentação, eu não tô pedindo para ninguém comer só frutas, verduras e vegetais, não. Pode comer, quer comer um chocolatezinho que você gosta? Coma. Não sou radicalista, mas até porque eu como bastante, tá? Mas tudo que é radical é difícil de manter. É difícil de manter. Então eu falo, o que seria uma alimentação equilibrada? É você comer nutrientes, ingerir nutrientes ali na sua alimentação. Então, uma fruta, pelo menos 2 vezes ao dia, salada nas refeições principais, almoço e janta. Comer comida de verdade, né? Arroz, feijão, carne e boa. Quer comer chocolate, quer comer um bolo, quer comer... Coma, mas também coma o resto. Tem pacientes que chegam até mim que você vai perguntar o estilo de vida, assim, alimentar. A pessoa almoça arroz, batata frita, pula o café da manhã, à tarde come uma bolacha de passatempo e à noite come chips. Não tá entendendo porque tá mal. Não tem como, eu não vou fazer milagre. Eu brinco com eles, eu falo, por favor, me ajuda a te ajudar. Deixa eu cuidar de você também. E além de tudo isso, né, procurar um auxílio profissional sempre que sentir esse desconforto. Claro, sempre buscar ajuda. Estamos aqui para isso, né? Nós da psicologia, da psiquiatria, profissionais da saúde mental, eu sei que envolve também uma grande questão socioeconômica mesmo, né? As pessoas falam, mas terapia é só para quem pode, só para quem tem dinheiro. Gente, não é bem assim, tá? Primeiro eu falo prioridades. Às vezes as mesmas pessoas que estão falando isso são as pessoas que estão gastando com outras coisas que não deveriam ser tão importantes. Porque eu falo que o principal, pelo menos para mim, é a minha saúde mental. Quando eu não tô bem aqui, nada flui, nada funciona na minha vida, nada. Então, pra mim, a minha saúde mental é inegociável. Eu abro mão de qualquer coisa pra poder cuidar da minha saúde mental. Então, se pra você a saúde mental também for uma prioridade e você precisaria abrir mão de outras coisas, escolha do que você vai abrir mão, mas se priorize. A sua saúde deve ser a sua prioridade, porque no final das contas é você com você mesma, né? Então, se você não estiver bem, como que faz? Existem algumas alternativas sociais também, né? Eu ia chegar até nesse ponto. Tem as alternativas sociais, eu mesmo faço um trabalho social, eu tenho uma quantidade X ali de pacientes que eu atendo de forma gratuita. Acredito que outros profissionais tenham também. Tem o posto de saúde, você pode ir, em todas as cidades tem CAPS, então você busca ali auxílio, eles te encaminham, tem atendimento psicológico, atendimento em grupo, atendimento psiquiátrico. Se você for até o hospital, eles vão te dar todas as orientações do pronto atendimento, do CAPS mais perto da sua cidade, então tem outros recursos sim. Se você estiver buscando ajuda, procure se informar, vai até os principais pontos da sua cidade, que não necessariamente você precisa gastar para cuidar do seu emocional. E de início, se você não quer buscar o terapeuta ainda, porque existe isso, né? Às vezes as pessoas não sentem confiança, fechadas, né? São mais fechadas, chegam lá, pensam, o que eu vou falar pro psicólogo, não sabe o que fazer exatamente. Primeiro faz pelo básico, vai fazer uma caminhadinha de 20 minutos por dia, todos os dias. Melhora um pouquinho os seus hábitos alimentares
E aí, aos poucos, você vai ver que você vai se desconstruindo e você vai buscar ajuda. E sobre não saber o que falar para o psicólogo, gente... Aí que você mais fala, né? Pessoas. Você pode ficar tranquilo, nós sabemos como ajudar vocês, nós somos preparados para isso. Então, o paciente às vezes chega lá no consultório, eu já não tenho nada para falar. Mas aí você senta, que é aí que tem coisa mesmo para falar. Quando o paciente fala isso, eu adoro, que eu falo, deixa comigo. Aí começa a conduzir o paciente, é a sessão que mais dura geralmente, sabe? Então não se preocupe com isso. Às vezes você tem vergonha realmente de não saber o que falar, mas eu vou falar o que pro psicólogo? Pode ficar despreocupado, a gente sabe o que falar, a gente sabe como conduzir você. Quando você vê, você tá falando mais que a gente. Laura, eu ficaria aqui conversando o dia inteiro, porque esse assunto é interessantíssimo. Eu falo que tá por trás de tudo, de todos os nossos comportamentos, de tudo que a gente quer evoluir. E eu tenho certeza que a nossa audiência ela vai sair daqui com vários conselhos muito importantes para a melhora da qualidade de vida. Foi um prazer receber você prazer aqui. Foi meu, adorei. Primeiro podcast, como eu disse lá no início, né? A gente nunca esquece. Espero não esquecer. E não vou, foi uma experiência única. Que venham mais, que eu quero venham mais. Obrigada a vocês por terem me recebido. Espero que o pessoal de casa goste, pensem sobre isso. E acho que é só, né? Isso, foi uma honra te receber aqui. Obrigada. E você, nossa audiência, espero que tenha aproveitado tanto quanto eu. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, ativar as notificações para não perder nada. Fiquem bem.